Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que infelizmente muitas pessoas não sabem. E esse assunto é o nome de Hashem, o nome de Deus. Nós sabemos que para conhecer uma pessoa, nós devemos saber o seu nome. Quando nós definimos alguma coisa, também temos o nome daquilo. Ou seja, quando eu tenho um objeto e eu quero definir o que ele faz, então eu dou um nome que esse nome indique o que ele faz. Porém, existem pessoas, objetos, que eles possuem diversos nomes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito fácil para que nós possamos entender qual é a ideia que está por trás dos nomes de Hashem. Porque como nós sabemos, Hashem tem diversos nomes. Por que Hashem tem diversos nomes? E ao mesmo tempo ele tem um nome que é o nome principal de Hashem, que é um nome que é proibido falar, e é um nome que está escrito na Torá que quem o fala ele não tem uma parte no mundo vindouro, porque é um nome muito forte. Por isso nós trocamos esse nome pelo nome Adonai. Esse nome também não pode ser falado em vão, porém nós vamos explicar de uma maneira curta e ao mesmo tempo profunda qual é a ideia dos nomes de Hashem. Primeiramente, você deve saber como falar com Hashem. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que ele é um médico, ele é um advogado, e ele é pai, e ele é filho, e ele é irmão. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ele tem diversos papéis no mundo. Portanto, quando eu quero falar com ele como um médico, então é óbvio que eu vou falar doutor. Eu vou falar doutor e aí eu vou falar a pergunta sobre a medicação, sobre o tratamento adequado para alguma doença. Porque agora eu estou me referindo a ele como médico. Quando eu tenho algo legal, algo que tenha a ver com a lei, então eu vou me referir a ele como advogado. Por quê? Porque eu quero falar com ele sobre essa parte, sobre esse papel que ele tem como advogado. Porém, quando o filho dele vai falar com ele, o filho dele não vai falar doutor, o filho dele não vai falar advogado, o filho dele vai falar pai, porque ele está se referindo à qualidade, à característica, ao papel de pai que este homem exerce no mundo. Assim também quando o seu irmão quer falar com ele, fala meu querido irmão, porque agora ele está se referindo à parte o papel de irmão que esse homem tem. Assim também quando os pais dele querem falar com ele, eles falarão com essa pessoa se dirigindo a ele como meu filho, não como doutor e não como advogado, nem como pai e nem como irmão. Assim também é Hashem. Nós, como já foi explicado de uma maneira muito prolongada e ao mesmo tempo profunda e curta na série Alicerces da Emuná, Hashem, nós não podemos definir ele, nós não podemos falar sobre ele, é proibido falar sobre ele. O que nós podemos é falar sobre as ações de Hashem nesse mundo. E Hashem exerce diversas ações nesse mundo, por isso nós chamamos Hashem de piedoso. Porque Hashem ele tem a característica da piedade e assim por diante, como foi explicado no nosso curso. E nós temos o nome de Hashem, que é o nome Adonai. Esse nome ele não pode ser falado em vão e ele também significa Senhor. Por que Senhor? Porque ele mostra a qualidade, a característica, o papel de Shlitá, se fala em hebraico, a palavra em português é poder. A palavra de poder que Hashem tem sobre o mundo, sobre a criação. Ou seja, quando tem um senhor, que nem vocês já estudaram, se vocês lembram da escola, as pessoas estudam um senhor feudal. O senhor é alguém que ele
tem um papel de controle sobre algo. Meu Senhor, ou seja, ele controla alguma coisa. Então, essa é a ideia quando nós falamos de Hashem, chamamos ele de Senhor. É o papel que Hashem exerce quando ele mostra o controle e o poder que ele tem sobre a humanidade. Porém, cada língua tem uma outra palavra para descrever. Na verdade, não é descrever, e sim é para indicar o Criador do mundo. Por exemplo, em português nós temos a palavra Deus. E nós temos em inglês a palavra God. E nós temos em alemão a palavra Gott. E nós temos em Yiddish também a palavra Gott. E assim por diante, nós temos em árabe, por exemplo, a palavra Allah. E nós temos em diversas línguas palavras que representam Hashem. Vocês têm que saber que existe uma proibição muito grave de apagar o nome de Hashem. E essa proibição, ela vem de desprezo ao nome de Hashem. Quando você escreve, para quem viu e para quem não viu, então agora vai saber, existe um livro que faz muitos anos que ele saiu, é um livro chamado Harry Potter. Esse livro, ele tem uma história, e nessa história existe uma pessoa muito ruim. Essa pessoa muito ruim, eles não falam o nome dele. E sim, eles chamam ele de... vou lembrar um minuto, como me falaram. Eles chamam ele de... Você sabe quem. Ou seja, não falavam o nome da pessoa temida. Isso aqui é uma ideia que a Torá já nos ensinou, e a ideia é: não se fala o nome de Hashem em vão, porque o temor causa que a pessoa não fale o nome do temido em vão. Assim também apagar o nome de Hashem. Existe uma proibição muito grave de apagar o nome de Hashem. E por que eu falo isso? Porque infelizmente eu vejo diversas pessoas nos comentários, e quando me mandam e-mails, e quando me mandam perguntas no particular, escrevendo o nome de Deus. O nome de Deus e qualquer outro nome que represente Hashem em qualquer outra língua, fora o nome Hashem, que nem eu vou explicar, é proibido de ser escrito de uma maneira completa. Por quê? Porque quando eu escrevo isso num papel e numa caneta, então eu posso tomar cuidado e depois enterrar esse papel e não jogar no lixo. Chas v'shalom, a proibição de jogar no lixo um papel com o nome de Deus escrito nele. Então, o que nós fazemos é escrever o nome de Deus da seguinte maneira: D maiúsculo, um tracinho, U e S. Dessa maneira nós escrevemos o nome de Hashem. Por quê? Porque, que nem eu falei, existe uma proibição de apagar o nome de Hashem. Essa proibição vem também do desprezo e do temor que a pessoa deve ter, e do desprezo que a pessoa não pode ter com o nome de Hashem. Por isso, quando eu escrevo esse nome no computador, na tela do celular, eu tenho um problema muito grande. Por quê? Porque quando eu passar para outra tela, quando eu tirar aquela tela com o nome de Hashem da minha frente e eu passar para outra tela, é considerado que eu estou apagando o nome de Hashem. E aí você vai me falar: mas Rav, não está escrito o nome de Hashem lá. É um jogo de luzes que o celular tem, que ele mostra para a sua mente que lá tem algo escrito, mas na verdade não tem nada escrito. Não é que alguém pegou uma caneta e escreveu na tela do celular aquela palavra, senão é um jogo de luzes que o celular faz, que a sua mente pensa que lá está escrito, mas lá não está escrito. A prova é que você vai passando as imagens e aquilo some. É verdade, porém, uma vez que estava na tela o nome de Hashem e você tirou da tela o nome de Hashem, então logo aquilo é considerado que você está apagando o nome de Hashem. Então eu falo para vocês e eu peço para vocês: não escrevam o nome de Deus de uma maneira completa com todas as letras D, E, U, S. Escrevam o nome de Deus que nem eu expliquei para vocês. A letra D, um tracinho, a letra U e a letra S. Dessa maneira nós damos honra ao nome de Hashem. Dessa maneira nós damos kavod para o nome de Hashem. E dessa maneira nós não transgredimos
a proibição tão grave que é desprezar, apagar o nome de Hashem. Porém, o nome Hashem em hebraico significa o nome. É a tradução Hashem, o nome. O nome é permitido falar, é permitido apagar, porque isso é só uma representação longínqua de Hashem. Por isso nós dizemos o nome, ou seja, aquele que não é nomeado pelo temor que nós temos de Hashem. Portanto, Hashem você pode falar e você pode apagar. E eu termino aqui com uma advertência muito grave àqueles que falam uma palavra que eu simplesmente tremo até mesmo de pensar nessa palavra. Eu não vou falar a palavra e eu espero que todo mundo entenda e eu espero que ninguém escreva e nem pense nessa palavra, simplesmente para ajudar a que as pessoas não tropecem nessa proibição tão grave de falar esse nome. Existem pessoas que eles são chamados de testemunhas de... Esse nome é proibido de ser falado de qualquer maneira. A Torá nos diz que quem pronuncia esse nome, ele perde todos os seus méritos do mundo vindouro. Existe uma explicação muito profunda através da Kabbalah do porquê é proibido falar esse nome, mas esse nome é um nome tão elevado que aquela pessoa que ele fala, ele simplesmente está mexendo com uma bomba atômica. Esse nome é proibido de ser falado, é proibido de pensar. Então eu falo para vocês, por favor, advirtam, sejam advertidos, não falem esse nome, não escrevam esse nome e não apaguem o nome de Hashem. Bezrat Hashem, dessa maneira como nós damos honra para Hashem, assim também Hashem nos dará honra. Como escrito na Mishnah, na Ética dos Pais, em Pirkei Avot, quem é aquela pessoa que merece honra? Aquela pessoa que ele é honrado. Então eu vou terminar fazendo um resumo bem rápido do que a gente falou. Os nomes de Hashem são proibidos de serem escritos e apagados ou desprezados, jogados no lixo, Haz v'Shalom. Portanto, nós nunca escrevemos o nome de Hashem, nós sempre escrevemos D-US em português. O único nome que se pode escrever é Hashem. Hashem significa o nome e é como se nós falamos aquele que não deve ser nomeado pelo temor que nós temos no nome de Hashem. Qualquer outro nome de Hashem é proibido ser escrito. Yud-Kei Vav-Kei é em hebraico totalmente proibido de ser escrito. Existem pessoas que traduzem isso como YHWH. Isso está longe de ser o nome de Hashem, isso está longe de ser qualquer outra representação do nome de Hashem. Esse nome simplesmente vale zero, vale nada. YHWH não é nada, não tem a ver, não quer dizer nada e não tem nenhum poder. Porque isso não representa nada, isso jamais representou. Isso são letras de um alfabeto que foram traduzidas pelas letras do alfabeto e está completamente errado. E existe um nome supremo que é completamente proibido de ser dito e até mesmo pensado, que é o nome Testemunhas de... Isso é proibido de ser falado. Por isso, Bezrat Hashem, que nós consigamos respeitar o nome de Hashem e dar honra para o nome de Hashem, assim também nós teremos honra nesse mundo e no mundo vindouro. E Yiratzon, que nós consigamos cumprir tudo que a gente estudou.